Assim, nesse sentido, o curso intermissivo, para quem não são todas as pessoas que passaram por ele, isso é importante a gente dizer. Existem alguns requisitos aí que vão nos colocar enquanto o intermissivista, né? Quais são esses critérios? Ao longo de uma vida anterior, você pode ter feito boas escolhas, tido mais discernimento, escolhido melhor, e isso meio que carimbou o teu passaporte para essa oportunidade que a gente chama de curso intermissivo. Vou até passar aqui. Trouxe esse desenho aqui que eu acho bastante didático, né? Que exemplifica ali, né? Uma vida anterior, a pessoa morre. Não vou falar de soma, tá, gente? A pessoa morre, descarta o corpinho físico, sai desse corpo aqui, vai para um período entre duas vidas, vai para uma localidade que fica no extrafísico, e a partir dessa localidade ela passa por esse curso que a gente chama de curso intermissivo. Ou seja, um curso que fica entre duas missões de vida. E aí, na próxima vida, ela chega aqui e vai tentar botar em prática. Algumas pessoas que estão aqui com a gente já têm, por hipótese, que passaram por um curso intermissivo. E, potencialmente, quando terminar essa vida, elas vão voltar para o mesmo lugar onde elas estiveram antes. Algumas vão chegar lá pela primeira vez. E algumas não vão nem chegar perto. Qual que é o fator determinante para isso? Volto a dizer. Escolhas. E aí, se você tem dúvida se você é um intermissivista, até trouxe o QR Code aqui, ó, para você pegar o seu celular, apontar para lá e dar uma olhadinha. Gente, prático. Tá lá o teste, o professor Valdo Vieira fez essa gentileza de colocar esse teste chamado Vivências do seu curso intermissivo. Tá nesse livro do estilo calhamaço aqui, os 700 experimentos, que tá do lado de cá. E o QR Code vai diretamente para você baixar esse livro, dar uma olhada e verificar. São 10 questões. Se você responder afirmativamente 5 delas, dizendo, olha, não, realmente tem a ver comigo, potencialmente, né, você pode, a partir de agora, começar a trabalhar com a hipótese de que você é um intermissivista. Que você tomou boas escolhas numa vida anterior, e aí são os desdobramentos de você perceber isso, né? Potencialmente, se você se vê enquanto intermissivista, quer dizer que a tua vida anterior ela também não foi tão ruim assim, né? Já te levou para um processo melhor de preparação. E aí, por conta disso, né, traz também aí uma série de desdobramentos, né, e comprometimentos que a gente tratou aqui anteriormente como a programação existencial. Uma programação de vida, uma missão de vida, algo que você mesmo deliberou para você mesmo, não foi alguém que fez isso para você, você escolheu, você assumiu o compromisso diante de outras pessoas, né? Pessoas mais experientes que você, pessoas menos experientes que você, mas estão contando contigo para te ajudar, para que você realize esse teu papel e saia daqui na condição de completista existencial, que é o cara que nasceu, entregou o que se programou e sai daqui numa condição melhor ainda. Potencialmente, o cara que fez isso, ou a moça que fez isso, vai chegar lá e vai ter a oportunidade de chegar num curso até mais avançado do que aquele que inicialmente ela fez. Inicialmente. Então, esse preâmbulo todo, e como é que nós estamos de tempo aí, parceiro? Tranquilo. Tá tranquilo? Falei da ProEx, falei então assim, missão de vida, né? Então você traz naturalmente esse sentimento de que tem algo para realizar. E é engraçado que quando a gente começa a falar com intermissivistas, assim, eles falam assim, olha, quando eu tinha 8 anos de idade, eu queria ir para São Paulo porque tinha alguma coisa para fazer. Esse é o exemplo da professora Malu Balona, que eu acho que alguns de vocês já devem ter conhecido ela porque ela apareceu na Ana Maria Braga, né? E se aconteceu na Ana Maria Braga, aconteceu. Então, falando um pouco e dividindo a minha experiência, e a gente gosta de dar nomes difíceis para coisas simples, tá, gente? Que afinal de contas, o que é que você aprendeu com a tua vida? Então a gente tem um nome gourmet para isso, chamado Laboratório Consciencial, porque para quem foi intermissivista, essas palavras diferentes, elas servem como um gatilho cognitivo.
peraí, eu estou escutando isso aqui, mas isso me chama atenção. E foi exatamente dessa forma que eu cheguei na Conscienciologia. Eu trabalhei em Centro Espírita durante 8 anos, e aí eu li um livro do Marcelo Sotomayor que falava sobre a biografia do Chico Xavier, e lá fala sobre o Valdo Vieira. E aí quando eu escutei aquele nome, eu falei, peraí, eu preciso ir atrás disso para descobrir o que é. Aí eu perguntava para um, perguntava para outro, na prática, né, vamos ser bem realistas, né? E o professor Valdo tinha virado persona non grata no movimento espírita, porque falou coisas que não eram fora da normose, né? E aí eu fui pesquisar. Felizmente, atualmente a gente tem internet, né? Quando eu era criança não tinha. Tinha a Barça, que eu fiz questão de botar aqui. Vocês estão vendo aí em cima, né? E aí eu comecei a ler algum artigo do Valdo e eu falei, mas que diabo de coisa é essa que eu nunca vi na vida? Eu leio tudo e entendo tudo, mas eu nunca vi. Palavras, por exemplo, como interassistencialidade, para mim faziam um sentido danado. Com sim, com sexo, não tinha legenda, eu já sabia o que era. Então isso foi, ao longo do tempo, validando para mim a hipótese de ser um intermissivista. Então minha mãe está aqui para não deixar eu mentir. Eu comecei a ter experiência parapsíquica aos 11 anos de idade, né? A gente morava aqui em Blumenau, ali na Alameda Rio Branco. A gente tinha um quintal enorme do lado de trás de casa, e aí eu ia para lá, e aí eu acordava no dia de manhã e falava para minha mãe, eu estava lá atrás e eu estava nadando no ar. E eu gostava daquilo, porque era uma brincadeira. E aí quanto mais alto eu ia, eu às vezes caía, e aí eu caía, eu tinha medo de cair. Mas nessa do cair eu não me machucava, então estava tudo certo. Então isso foi bem interessante assim. Mas aí a gente está falando sobre esses aspectos todos e a gente pode ficar dizendo assim, tá, experiências e tal, mas como é que isso bate na questão do empreendedorismo, né? O intermissivista, notoriamente, se ele vem aqui para fazer alguma coisa, a vida dele passa a ser uma série de episódios de preparação que nós, na Conscienciologia, chamamos de aportes. Prêmios, ganhos, facilitadores, toda uma sorte de eventos que pode acontecer. E eu botei a Barça ali e a revista Conhecer porque o meu avô deu para mim. E uma coisa que eu passava longas horas nos dias de chuva era sentado lendo o livro. Isso na prática são enciclopédias, gente. E afinal de contas a Conscienciologia não tem uma big de uma enciclopédia. Então eu estava meio que me preparando para essa condição. Eu tinha a coleção de chaveiros que o meu avô tinha, daí eu ganhei, fui somando e fui aprendendo a colecionar coisas, né? A questão das histórias em quadrinho que me abriram a cabeça para coisas novas, inovação e assim por diante. O espiritismo, o escotismo está ali, e alguns vão dizer assim, mas esse negócio é belicista, porque alguém vai pensar isso aqui dentro, eu tenho certeza. Mas serviu demais para mim decantar muito do que eu tinha do meu temperamento bélico ao longo de vidas passadas. Né? E eu tenho por hipótese que eu já fui templário em outra vida. Eu tive experiências retrocognitivas relacionadas a isso. E na prática, aquele ensaio infantil, onde tinha toda aquela estrutura, hierarquia e assim por diante, na prática para mim serviu para mim tirar dali a questão do compromisso, do iniciar e terminar as coisas, e deixar de lado até um pensamento que eu tinha muito forte, que assim, meu sonho de consumo, pelo menos até os 14 anos de idade, era ser militar, de novo. E eu não fui. Deu certo. Então, só para mim ver a colinha, porque eu estou de costas aqui, gente, eu não quero deixar de falar nada. No espiritismo eu posso dizer o seguinte, foi a minha primeira recuperação de cons. Mas eu digo o seguinte, a recuperação de cons. O que é a recuperação de cons? Recuperação de cons é recuperar lucidez. E eu vou dizer que foi uma recuperação de lucidez a menor, porque eu não tinha ideia da Conscienciologia nessa época. E por isso eu fiquei por lá durante 8 anos aprendendo. E até o episódio da minha saída do movimento espírita foi uma saída que ela não foi fácil, porque eu tinha vários amigos, né? E eu tinha essa veia empreendedora de liderança. Então, em pouco mais de 3 anos, eu dava aula, fazia trabalho voluntário de assistência, né? De caridade. 4 minutos? Tá bom, vou acelerar aqui, já vou chegar lá. E na prática,
Eu sentia que eu estava muito entrosado com aquilo, mas o problema era que não queriam fazer pesquisa, e eu queria fazer pesquisa. Eu queria escrever sobre aquilo que permitissem a gente fazer isso. E então toda essa preparação, nessa época eu era designer, tá, gente? Eu já tinha aberto e fechado 2 empresas. E eu estava num processo da minha vida em que eu estava meio que batendo no teto. Eu já estava cansado de fazer, de lidar com o gosto pessoal das pessoas, que era um processo extremamente artístico, vamos dizer assim, embora tivesse muita coisa técnica, porque eu trabalhei muito com projetos de embalagem, então tem bastante coisa assim. E aí de 2011 até 2014 foi uma mudança bastante significativa, porque eu estava fazendo psicologia, não sou psicólogo, eu fugi na metade do curso, e consegui, com a mudança, começar a trabalhar com educação. Esse cavalheiro que está aqui do meu lado facilitou para fazer a formação docente da Reaprendência aqui em Blumenau, então, publicamente, obrigado. Ganhei uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, tem muito a ver com o processo de aprendizagem, e aí apareceu a Evoke na minha vida, que é a empresa da qual eu faço parte. A gente começou pequenininho, tinha 5 pessoas, hoje a gente tem cerca de 80 colaboradores, não só aqui em Blumenau, mas fora daqui. Então, essas sincronicidades, né, que eu comentei com vocês, que me trouxeram até aqui, o empreendedorismo ele passa a ser uma série de oportunidades na tua frente, oportunidades práticas de autoexperimentação, aonde as tuas decisões têm implicações práticas não só na tua vida, mas na vida de outras pessoas. Então isso requer da nossa parte um nível de responsabilidade e autocomprometimento para que você não se exponha de modo vulgar a situações que possam vir a te comprometer e gerar interprisões mais significativas, né? Então eu brinco com o pessoal que empreender, eu só entro em coisas que fazem bem para o meu karma, né? E assim, para vocês verem a envergadura disso, né, gente? Hoje, mensalmente, eu tenho mais de 20 mil alunos. Não de conscienciologia, de outros temas. Mas eu tenho mais de 20 mil alunos todos os meses. E aí você sabe que quando você está atuando nessa escala, né, Malcolm? Naturalmente, por ter um viés assistencial, é uma atividade que faz bem para você, tem um viés assistencial, você vai virar o foco das atenções do ponto de vista extrafísico, e aí as oportunidades de assédio elas vêm na mesma dimensão, da mesma proporção em que vêm as benesses de você estar fazendo algo positivo para as demais pessoas. Para mim fechar, eu já estourei teu tempo, né? Falta um. Qual que é o risco de ser intermissivista e estar fazendo isso aqui, né? O risco é que nós intermissivistas, e aí vocês reflitam aí se faz sentido para vocês, pelo menos aqueles que acham que são intermissivistas, é que a gente tem uma capacidade de realização que destoa das demais pessoas, né? A gente é capaz de começar e terminar muita coisa numa velocidade que as demais pessoas não conseguem. E isso significa que a falta de foco é um risco gigantesco para nós. Porque como a gente consegue fazer muita coisa, a gente é muito versátil, tem muita autonomia, é muito fácil dispersar dentro desse processo. E aí é uma coisa que daí, particularmente no meu caso pessoal, eu posso compartilhar com vocês, por ter um passado bélico, né? Não foi só uma vida, foram pelo menos umas 3 que eu tenho por hipótese aqui, uma eu tenho certeza, as outras são mais hipóteses. Você, nessa condição de ser capaz de fazer muita coisa, você ter o cuidado de não desconsiderar a opinião e a necessidade dos outros no meio do processo. O que significa isso de modo prático? É que no afã de fazer as coisas, de realizar, cheio, imbuído das melhores intenções e querer poder atingir o maior número de pessoas, levar conhecimento para elas, às vezes você faz o quê? Passa como um trator de esteira por cima de alguém. Então, se a gente não está refletindo sobre a nossa atuação prática no dia a dia, se as nossas decisões elas são feitas em petit comité, em corredor de empresa, aqui e ali, sem ouvir as demais pessoas,
sem fazer o que a gente chama de glasnost, que é trazer transparência realmente para o processo de decisão e trabalhar com democracia pura, o que não é fácil, aí a gente tem que repensar nossas ações. Ok? Obrigado.